Tá aí, ó, Cuca em busca de resultado, eu diria que tá em busca de regularidade, né, Flávio Gomes? Você que a partir de agora reforça o nosso bom dia, tudo bem? Tudo bom, Calheiros? Bom dia, Paulo Lima, Jackson. Flavinho que é bom de Cuca. Bom de Cuca. É um Cuca legal. Um mestre Cuca. Pois é, o São Paulo teve um bom momento no campeonato, enfileirou ali 5 vitórias, depois... Com a chegada de 2 grandes jogadores, o time piorou. É uma coisa esquisita, o Cuca tem falado aí que é difícil adaptar os jogadores. O time estava acertadinho, aí chegam o Daniel Alves e o Juanfran. Mas precisa realmente engatar de novo uma série de resultados bons, se tem alguma ambição no campeonato. Acho que a ambição de título, nem o mais otimista São Paulino imagina que tem, diante do poder hoje do Flamengo e do Palmeiras. Mas pelo menos... fazer um campeonato para tentar se classificar direto para a Libertadores, que era o que deveria ter feito o ano passado, bobeou no final com a troca de técnico, foi disputar a fase inicial da Libertadores e estragou o ano inteiro. Foi isso que aconteceu. Essa história da chegada do Juanfran e do Daniel Alves, o time perdeu o padrão. Ô, Paulo Lima, estranho isso. O Flavinho já disse tudo, é muito estranho. A gente está falando de 2 jogadores de muita qualidade e a gente vem discutindo isso. E a gente vem discutindo isso há muito tempo. Calheiros tem a opinião de que o Cuca foi mal interpretado, né, Calheiros? Eu acho que ele foi mal interpretado. Concordo também. Ele não quis dizer que, gente, eu não queria esse jogador. Me trouxeram 2 problemas. 2 perebas aqui e o time piorou. Ele trabalhou um mês sem esses 2 jogadores e não tinha certeza que ele teria esses 2 jogadores, né? Enfim, Paulo Lima, e ele teve que recomeçar para encaixar esses caras. Detalhe que a gente falava na chegada do Juanfran, queira ou não queira, é um jogador que na temporada passada do Atlético de Madrid, ele não foi a autoridade máxima na função dele. Ele ficou muito tempo no banco de reservas. O Bryan Ruiz era exatamente o lateral esquerdo daquele time do Simeone. E ele não era um cara... Lateral direito. Não era um cara que jogava com muita eficiência. E teve um problema de lesão. Agora, nos últimos jogos, sim, ele veio atuando no Atlético de Madrid no final da temporada. E já, né, até certo ponto, sem aquela força de ser um titular absoluto, né? E, consequentemente, traz para o São Paulo um cara que joga mais do que ele, que é o Daniel Alves. Aonde vai jogar o Juanfran? Na lateral direita. Então, o que tem que fazer com o Daniel Alves? Empurra para o meio campo. É aí onde o Cuca fala que deu uma desmontada no esquema dele. Tanto é que ele está dando um passo atrás, né? Ele está trazendo o Daniel novamente para a lateral direita, está, né, necessitando de encaixar ali o Daniel no sistema defensivo que é mais adequado, o Antony mais solto pela direita, que se bota o Daniel no meio campo, sim, encurta o espaço do Antony para jogar. Tem o Hernanes que está voltando. Gente, queira ou não queira, quem joga mais no meio campo, Hernanes ou Daniel Alves? Pois é. Queira ou não queira. Aí você vai pensar, mas não dá. O cara que joga na função de segundo homem de meio campo, com a bola nos pés, quem joga mais é o Hernandes. Não, isso aí é indiscutível. Agora, na lateral direita, é dono absoluto da posição, é o melhor do mundo, é o melhor da Copa América, é um cara que ganhou tudo na vida profissional dele. Mas tem um detalhe, a última entrevista do Daniel Alves, pra mim, ficou claro que ele quer jogar no meio campo. A última entrevista do Daniel Alves, para mim, nada ficou muito claro. Verdade, teve isso também, né? Há uma confusão. Ele se atrapalhou tanto que não sabia como explicar. Só que assim, quando ele fala que... Mas entre as poucas coisas que ficaram claras, é que ele quer jogar no meio de campo, ele meio que se escalou no meio de campo. Exato. E eu acho que foi trazido para o meio de campo, porque não faz sentido você negociar com o Juanfran. Exatamente. E quando está negociando também com o Daniel Alves. Daniel Alves é o maior lateral do mundo, né? Um dos melhores laterais do mundo. Acabou de fazer uma excelente Copa América, foi considerado o melhor jogador da competição e tudo mais. Então você contrata um jogador desse, você conversa com o jogador. Daniel Alves, puxa vida, seria tão bacana você no São Paulo. Mas eu quero jogar no meio. Não tem problema. Um conversa com o outro, chama o Cuca, chama o Raí, não sei o quê, presidente. Beleza. Estamos negociando até com o Juanfran. Porque vocês acham que quando o São Paulo foi falar com o Juanfran não perguntou, mas escuta, vocês contrataram o Daniel Alves. Ele vai jogar no meio. Ele vai jogar no meio. Claro. Porque senão o Juanfran não viria para o São Paulo. O cara vai vir jogar no Brasil para ficar na reserva? Não. Jogador de seleção, jogador com o currículo dele e tudo mais? Não, tem mercado. Pode não ser no time de ponta da Europa, mas tem mercado. Então, para mim é óbvio que o São Paulo contratou o Daniel Alves para o meio. Eu só não sei se o Cuca se convence muito disso. Exato. Exato. Agora, ele é o técnico, acho que ele foi conversado com ele isso. Agora, eu não vejo o Daniel Alves, por exemplo, disputando vaga com o Hernandes. Eu acho que não. Dá para encaixar os dois no meio campo de São Paulo. Porque nós estamos falando aqui, se for utilizar... O Hernandes, para mim, pode jogar em 2 funções no meio. E apenas em 2.
que é o segundo homem, como disse o Paulo Lima, com um volante mais fixo, ou naquela penúltima linha, atrás do centroavante, centralizado, que foi onde ele jogou muito bem em 2017, quando ele ajuda a recuperar o São Paulo naquele ano Calheiros é assim, horroroso. Jogador bom, bota pra jogar. Eu acho que o Daniel Alves pode jogar nessa linha dos três pela direita. E eu acho que pode muito bem ali. Também. Fica interessante mesmo. Pode muito bem ali. Essa formação dessa última linha de 4 aí com o Hernanes mais centralizado e o Daniel pela direita. Mas aí eu acho que aí mata o Antony. Que já não vem jogando bem também. Aí tem gente que já acha que ele já tem que ir pro banco. Mas a verdade é assim, tá jogando bem. Ele perdeu o espaço que ele tinha para criar, que ele saía da ponta para o meio, ele tinha essa versatilidade. Agora ele sai da ponta para o meio, toca aqui, tô aqui, hein? E aí o cara não tem a jogada individual, que é o forte dele. O Daniel Alves está ali, tem que passar a bola no pé do Daniel Alves, pô. Não tem jeito. E quem é que marca nesse meio campo com o Daniel Alves e o Hernandes? Treina que dá certo. Eu acho que usar essa história de que dois jogadores bons chegam e atrapalham um pouco o que estava dando certo, é a mesma coisa que você tem um carro de corrida bom, um carro bom. Eu vou usar minhas analogias de corrida. Meu carro é bom. Vai direitinho, bom de chão, bom de curva, freia e tal. Mas aí eu consigo um motor melhor. Sim. Eu não vou botar o motor melhor porque o carro já é bom. Não. Se eu boto o motor melhor, eu faço ele melhorar o carro. E eu acho que é a mesma coisa com um time de futebol. Você tem um time que está jogando bem. Ok, o time estava bom. Realmente estava. O São Paulo estava jogando legal. Mas aí você ganha o Daniel Alves. A tendência é melhorar. A gente aqui discutiu muito na época da contratação. São Paulo muda de patamar, São Paulo entra na briga pelo título. E foi meio que senso comum dizer isso. Sim, o São Paulo muda de patamar com o Daniel Alves. Mas ele emplacou? Não, mudou mesmo, mudou para pior. Não emplacou. É uma mudança de patamar. Não, e começou bem, fez uma mudança de patamar. Estreia com primeiro gol. jogo, fez gol e tudo mais. E nessa mesma entrevista, gente, sem querer bancar aqui o advogado do Cuca, ele não precisa disso. E nem seria eu o advogado, mas nessa entrevista a outra leitura que eu fiz o Cuca não quis dizer que está tudo ruim. Ele quis dizer que para você adaptar essas peças, você vai demandar o tempo, a sequência de jogo. Legal, até o fim do ano resolve. Gente, não é, o técnico do Flamengo chegou aí, o Jorge Jesus, em 3 meses o time tá voando, entendeu? Os técnicos precisam entender que nem tudo serve como desculpa. Serve muitas vezes como justificativa e explicação, mas parar um pouco de ficar usando desculpas o tempo inteiro. Mas só, o Jorge Jesus não improvisou ninguém, Flavinho. As peças chegaram nas funções certas, hein? Sim. Os dois laterais, ele só não tinha, no período da parada da Copa América, o Jorge Jesus só não tinha. Mas o que eu quero dizer assim, outro dia teve um jogo aí que o Flamengo precisou ficar sem não sei quantos jogadores aí. Foi, agora o último. E aí a entrevista do técnico, ele não fica meio, olha, mas também, puxa vida. Isso é verdade. Um pouco do discurso, de sempre se dar um pouquinho. O Cuca é muito louco, cara. O Cuca, quando chegou no Palmeiras para a segunda passagem, o Palmeiras tinha contratado um esquadrão, vocês lembram? Guerra, melhor jogador das Américas. Verdade. Borja, artilheiro da Libertadores. Não vou lembrar os nomes todos. E aí ele chegou com aquela carinha dele, o Cuca falou, mas também o time não é tão bom como eu estava querendo. Só voltou a entrar no buraco. O time não é tão bom quanto o do ano passado. Do ano passado. Que ele havia sido campeão que era o brasileiro. time do ano passado, com o Borja, com o Guerra e com mais um monte de gente. O Cuca é bom técnico, não se discute isso. Fez grandes trabalhos, principalmente salvando times, né? Todo mundo coloca o título da Libertadores como o grande feito do Cuca, e pelo Atlético, mas eu acho que o título da Libertadores tem muito mais a ver, em 2013, com o Vitor e com o Ronaldinho, do que propriamente com o Cuca, mas é evidente que ele tem participação. Ele foi campeão brasileiro com o Palmeiras, mas eu acho que às vezes ele peca um pouco no discurso. Bom, vamos agora dar um F5 daqui a pouquinho aqui no Bom Dia Fox, com o Fox de primeira, com o Felipe Mota, que já está preparando as notícias de momento, viu, Problema? Breaking News. Tem muitas. Daqui a pouquinho aqui no Bom Dia Fox. O dia nem começou ainda. Manhã é movimentadíssima. Olha, o Flavinho, o São Paulo precisa voltar a vencer, né? Porque se não voltar a vencer... 4 rodadas sem vencer. A Libertadores vai ficando cada vez mais distante, viu, Calheiros? A sequência aí, Calheiros. Sequência, Botafogo, no fim de semana, né? No Rio de Janeiro. Sim. Depois pega o Goiás no Morumbi. Depois sai para pegar o Flamengo. São os 3 próximos jogos. Botafogo fora, Flavinho, Goiás no Morumbi e Flamengo fora. Esse jogo contra o Botafogo tem uma cara de empate daqueles, né? Mas não é exatamente o maior time do Brasil. Quer dizer, o São Paulo tem condições de vir aqui e ganhar
E até porque não há muita pressão no Engenhão, a gente sabe como é que são as coisas, o campo é muito distante da arquibancada, a torcida do Botafogo não tem lotado estádio e tudo mais. O jogo contra o Goiás é jogo para ganhar, né? E o São Paulo desperdiçou pontos importantíssimos contra o CSA em casa, que era jogo para ganhar também. Sim. E o jogo contra o Flamengo hoje em dia é o grande bicho-papão do campeonato, né? O jogo contra o Flamengo é onde? O jogo do Flamengo é Maracanã. No Maracanã. Esse jogo contra o CSA, o empate foi Horrível, horroroso. Foi lucro porque lucro. saiu aos 42 do segundo tempo. Pois é. quase que pede pro CSA jogando. Mas o CSA roubou ponto do Santos, roubou ponto do Palmeiras, roubou ponto agora do São Paulo. Só não roubou curioso ponto do aqui, Flamengo. porque a gente falou em tantas projeções aqui, tantas peças, tantas, né, opções para o técnico Cuca. Você é torcedor de São Paulo, hashtag Bom Dia Fox 4. Manda aí pra gente o seu campinho ideal. Com todos os jogadores estando bem, qual time você escalaria? Qual time o Cuca deve apostar para essa sequência aí de temporada? É uma boa, hein?